Então, vamos começar então hoje, né? Hoje é dia 25/8, mais uma live aqui do projeto Vê Quem Planta. É um projeto que tem por objetivo mostrar o pensamento, as práticas de quem está fazendo agrofloresta pelo Brasil todo. Então, a gente já conversou com muita gente. Essas lives que já antecederam esta aqui estão no YouTube. Para quem quiser ver, quem está chegando aqui nesse perfil para visualizar a primeira live do projeto Vê Quem Planta, a gente já entrevistamos mais de 25 agroflorestores e agroflorestoras. Então, só ir lá no nosso canal do YouTube, que é Agrosintropia. Então, durante a live, quem quiser fazer perguntas, basta usar a interrogaçãozinha que está aí embaixo e fazer as perguntas como é de costume, né? Então, hoje eu vou falar com o agroflorestor Sidney Castro, né? Sidney é um amigo, né? Como eu já falei aqui na apresentação, e espero reencontrá-lo em breve. Esse ano era para eu ter ido em Manaus no mês de setembro, né? Não, era não, né? Porque a gente ainda tá no mês de julho e setembro também voltaria lá, mas não foi possível. Espero ir lá o mais breve possível. Então, Sidney é agricultor familiar amazonense, técnico em agropecuária, conheceu a agrofloresta em 2016 no sítio Semente em Brasília e desde então desenvolve seu plantio no sítio agroflorestal Castanheira, no município Careiro Castanho, no Amazonas. Idealizador do projeto Escola Itinerante de Agroecologia, que já levou cursos de sistemas agroflorestais a mais de 400 agricultores amazonenses ao longo da BR-319, com apoio da Casa do Rio, que é uma ONG que desenvolve um trabalho super legal lá, que ele vai poder contar um pouco para a gente. Com este projeto da escola, foi premiado pela FGV através do projeto Bota na Mesa. Então, vamos falar então com o Sidney, um cara que batalha para tornar a agrofloresta o sistema de produção, né, no interior da Amazônia, faz um trabalho lá no próprio sítio, começou a formação dos monitores, depois criou esse projeto, está levando assim, vamos dizer, quase que na unha, mas com bons resultados. Eu já fiz a apresentação sua, que é aquele texto, né, que a gente divulgou, né, essa live de hoje, e mas é sempre bom, né, que você possa falar um pouco também quem que é o Sidney, para as pessoas conhecerem onde você está, onde é que você nasceu. Antes, eu só vou falar um pouquinho que eu admiro muito o Sidney, o trabalho dele, né? Eu tinha falado no início também, mas é um cara que está lá no interior do Amazonas, do estado do Amazonas, né? Com algumas dificuldades, mas sempre incentivando, né? A população de agricultores familiares na Amazônia, muitos deles desacreditam da possibilidade de plantar hortaliças porque imaginam que dependem de estufa, que vão precisar de uma grande infraestrutura e ficam muitas vezes esperando isso do poder público, né? E aí eu admiro muito o Sidney porque é um cara que começou a fazer e mostrar que era possível um sistema produtivo, trabalhando em segurança alimentar, né? Então, estou muito feliz de falar com você, meu amigo, mas se apresente aí e fale para as pessoas quem que é o Sidney. Então, gente, boa noite, Murilo. Quero de antemão já te agradecer muito mesmo pelo convite. A gente havia falado lá atrás, né, que chegaria a minha hora de participar da live. Eu acompanhei algumas lives, a do Toninho, meu grande amigo Antônio Gomides, e de outros agroflorestores pelo Brasil. Então, estou muito feliz em participar. Eu sou natural aqui mesmo, da cidade do Careiro, né, que fica na BR-319, no estado do Amazonas. Sou agricultor, sou técnico em agropecuária, sou gestor público também de formação, mas aí eu decidi trabalhar com agricultura, né? E aí eu buscava alternativas de plantio, então eu tive a oportunidade de conhecer a agrofloresta e isso tem deixado assim a minha vida com outro sentido. Eu sou casado, tenho duas filhas, né, aqui no município. Minha família toda é aqui do município, sou filho de agricultores também. Então, que o Murilo conheceu aí, ainda pôde passar uns dias com a gente. Então, assim, Murilo, basicamente, para você e para as outras pessoas, estou aqui no território, né, resiliente no território, sei das grandes dificuldades que tem com a agricultura do corte-queima, que ainda é muito forte aqui na região, né?
mas a gente tem tentado, através do projeto da escola, alcançar os agricultores aí. Muito bom, Sidney. É isso aí. E conta um pouco para a gente aí como é que foi esse primeiro contato seu com a agrofloresta, como é que surgiu esse interesse, como é que foi os primeiros cursos aí, conta um pouco dessa caminhada aí, porque eu acho muito interessante que você pode incentivar, né, a sua trajetória, incentivar outros jovens amazonenses, podemos dizer assim, que às vezes, né, por estarem no ambiente amazônico, achar que não é possível, né? E você foi, buscou e hoje tem uma realidade de estar fazendo um projeto muito legal aí com a agrofloresta, né? Conta aí um pouco pra gente. Então, eu estava concluindo o ensino técnico em agropecuária em 2015, e aí eu conheci o Thiago Cavalli, que é o presidente de uma instituição aqui do território chamado Casa do Rio. E a partir daquele momento, aí em 2015 houve um grande incêndio aqui na região, no Amazonas, e teve um assentamento aqui do PA Panelão que foi totalmente devastado por esse incêndio. Então, a partir daí, a gente começou a pensar o que a gente poderia fazer, né, para tentar devolver um pouco de dignidade àquelas pessoas que tinham sido afetadas pelo incêndio. No início, a gente estava pensando em trabalhar um monocultivo do açaí, com cupuaçu, né, para tentar restaurar os sítios. Até então, não conhecia as técnicas agroflorestais, não conhecia o sistema agroflorestal. Isso foi em que ano, Sidney? Isso em 2015 ainda, já para 2016, né, virando o ano. Aí em 2016 o Thiago assiste um vídeo do Ernest, aquele vídeo muito famoso que tem, né, que é... Life in Syntropy? Isso, esse mesmo. E aí ele me apresentou e aí ele perguntou se eu tinha coragem de ir para Brasília para conhecer mais o trabalho de semente. Uhum. E eu prontamente aceitei o desafio, né, de em 2016 participar de um curso em novembro, lá com o João Pereira. Foi eu, mais um agricultor e mais outro jovem. Então nós participamos lá do curso, daquele curso introdutório, né, de SAFs lá, que era na época agricultura sintrópica ainda. Uhum. Então, a partir daquele momento, quando eu vim de lá, vim cheio de ideia, né, de tentar trabalhar esse tema nas comunidades. Uhum. Aí eu comecei a mobilizar as comunidades, só que quando chegava na hora, Murilo, de fazer os cursos, as pessoas nunca apresentavam as mudas, nunca, sabe, não traziam alguns insumos. Enfim, a gente sempre se deparava com a situação das dificuldades, que eu acho que em muitos lugares a gente enfrenta isso. Uhum. E aí foi a ideia que eu digo, eu preciso ter um sítio para iniciar tudo. Porque até então eu ainda não tinha um sítio, né? Eu trabalhava, já ia se formar como técnico, então não estava, a gente já não tinha mais sítio nessa época. Então a gente comprou um sítio, as margens da BR-319, que a gente colocou depois o nome Sítio Agroflorestal Castanheira, né? E aí dali eu comecei a fazer alguns experimentos com a agrofloresta, envolvendo os jovens aqui da comunidade e alguns agricultores da região da comunidade Céu Azul, que fica na BR-319 também. Depois daquele momento que a gente começou a produzir, as pessoas começaram a ver hortaliça, milho, naquela terra nossa lá que você sabe que é muito argiloso o solo, a gente começou a produzir num solo pobre, né? Claro que a gente entrou com insumos no início e às vezes até precisa e tenta, né? Quanto menos usar, mas sempre que possível tem que usar. E daí a partir desse momento surgiu uma ideia. Né? Eu trouxe o Antônio disse, vamos fazer um curso? Vamos. Eu trouxe o Antônio em dezembro de 2017. Antônio Gomides, né? O Antônio Floresta. O Antônio Floresta. Eu trouxe o Antônio para fazer um curso aqui, na cara e na coragem, sem dinheiro. Eu fui negociando, saco de esterco numa vaga para participar do curso, tratorito numa vaga para participar. Foi daquele jeito, negociando, né, para que as coisas acontecessem, né, sem dinheiro. E aí, a partir dali, nós tivemos a participação de 50 pessoas, né? 30 pessoas pagaram e 20 eu abri para que os agricultores participassem também, tivessem oportunidade, assim como eu tive. Uhum. É um curso que não trouxe retorno financeiro, mas que trouxe uma visibilidade que era o que eu estava esperando no momento. Porque nesse meio tempo,
eu havia escrito um projeto chamado Escola Itinerante, na época de Agricultura Sintrópica, para uma multinacional, né, que no caso é a Coca-Cola. Então, a gente havia Aham. escrito esse projeto numa plataforma chamada Movimento Coletivo. E a minha ideia não era só trabalhar no sítio Castanheira, né, era poder levar para as comunidades aqui, que a gente tem uma dificuldade muito grande de trazer agricultor para o sítio, então eu queria estender para que as comunidades pudessem ser atendidas. E aí surge o projeto. Nesse meio tempo, o projeto é aprovado, né? As filmagens eu fiz justamente nesse curso que o Antônio veio, né, para mostrar que o projeto era viável. E a Coca-Cola sentou e patrocinou o projeto. E aí a gente começou a maratona de cursos nas comunidades, né? Aham. E aí começou, mas aí na sua formação, depois você também teve alguns lugares que você visitou, né? Então, além do Sítio Semente, eu tive a oportunidade já em 2018 participar também de um curso lá com o Lucas Machado, Sítio das Mangueiras, Uhum. e foi muito enriquecedor, porque não só eu trabalhei a questão do SAF, mas eu também participei daquele movimento da questão da rede que ele tem lá, que é um trabalho muito bonito que o Lucas desenvolve lá, os produtores, né? Florestal hoje é referência, né? Referência em agroecologia. Então foi um trabalho muito bonito que eu pude aprender e trazer também essa ideia, porque a gente não trabalha só a questão do plantio, a gente tem que trabalhar a questão do fortalecimento comunitário, formação das redes, é uma série de coisas que a agrofloresta traz, né? Então, eu tive essa oportunidade, o projeto acontecendo aqui, né? O projeto da escola acontecendo já nas comunidades, aí eu tive a oportunidade de chegar até o sítio das Mangueiras e poder aprender um pouquinho mais e trazer aqui para o pessoal, né? As pessoas daqui. Muito bom, muito bom. Então, Sidney, fala um pouco para a gente também o que você, nessa busca sua de conhecer de agrofloresta, você se deparou então com o trabalho do Ernest. Como que você vê esse trabalho e como que a agricultura sintrópica, a agrofloresta, na maneira que você vê, contribui para a agricultura familiar, que pode contribuir, né, muito mais, a gente sabe, para fazer uma agricultura na Amazônia brasileira. Como que você vê essa aplicação da agricultura sintrópica no ambiente amazônico? Então, uma das coisas que os agricultores visam muito é a diminuição dos custos de produção, né? Então, de Qualquer certa lugar, forma, né? a gente sabe que para vocês que estão aí próximo das regiões mais... Os insumos aí não são tão caros, mas para a Amazônia, qualquer insumo, você sabe, é muito caro. Só um exemplo aqui, típico. O iorim, que aí custa acho que R$ 80, aqui é 190, R$ 200. Quando tem. Então, o agricultor percebe que se trabalhar a terra, né, em vez de trabalhar contra a terra, traz, além do melhoramento da terra, traz também a redução dos custos. Então, quando se trabalha com consórcios, né, aqui é muito voltado para a hortaliça, eles veem que realmente você trabalhar um consórcio é muito melhor, porque você tem ali uma área menor, né, deixa de estar batendo cabeça com 4, 5 hectares de roça, e numa área muito menor, você consegue, em um espaço de tempo muito menor também, você consegue obter esse recurso que você teria numa área de 4 hectares ou 5. Então, acho que a questão de custos é um ponto fundamental que eles visam aqui, os agricultores. Economia de água, melhoramento do solo, enriquecimento do solo, enfim, são muitos fatores que fazem com que as pessoas acreditem na proposta. Uhum. E pelo seu sentimento, assim, os agricultores que já estão fazendo, né? E nesse período de pandemia também, né? Que a gente está atravessando ainda, podemos dizer assim. Você percebeu alguma disposição a mais deles para fazer? Ou pelo menos assim, de ter uma segurança de ter um talhãozinho plantado nesse período, né? Sem depender de alimento de fora. Qual foi a sua percepção aí nesse período? De fato que a gente encontra, por exemplo, assim, no período de chuva, eles não conseguem produzir hortaliças, porque quando chove, chove mesmo aqui. Então, o que eles ficam felizes é porque vai ter banana para colher,
vai ter macaxeira para colher. Então, para eles, até nesse momento de pandemia, muitos estão com produção, e aí, de certa forma, gerou até um problema, que foi que eles não estavam podendo escoar a produção, né? E aí que entra a Casa do Rio novamente, e a Casa do Rio comprou aí em quatro ações, comprou a produção, né, com os parceiros, é claro, os financiadores, comprou a produção de grande parte dos produtores e pôde distribuir a população, né? Nós compramos e íamos lá, uma logística muito muito louca, que você sabe que tudo é muito longe. Amazônia. E a gente comprou a produção, a Casa do Rio comprou, né? E depois foi distribuído como cestas agroecológicas à população. Nós distribuímos aí mais de 400 cestas, aproximadamente, aqui porque cada entrega era 70, às vezes dava 70, enfim, era acima disso. Então, a gente distribui muita cesta para as pessoas aqui do município. Então, de certa forma, gerou uma renda para os produtores, né? E segurança alimentar para quem estava recebendo também, né, essas cestas. Que legal, que massa. E fala um pouco para a gente também, Sidney, como que foi pensado esse projeto, né, itinerante de agroecologia e quais são os resultados já alcançados? Como que você, por exemplo, vamos fazer, como que é feito esse planejamento? O que é de fato, né, que se torna itinerante, né? É um grupo que vai, né? É o agricultor que é procurado. Explica um pouco para a gente, porque pensando também que pode inspirar outras comunidades amazônicas no Brasil todo, né? Então, esse projeto, como eu disse, surgiu da necessidade da gente levar esses conceitos, né, esse ensinamento, esse conhecimento às comunidades, pela dificuldade da logística aqui no município. E aí eu quero só mandar um abraço aqui para o José, que está acompanhando a gente, que hoje o José Carlos é o coordenador da escola, né? Eu estou como articulador e assessor técnico. Eu tive que dar uma freada por algumas questões, mas eu estou como assessor da escola e instrutor também, né? Legal. Devo muitos ensinamentos a você, Murilo, e ao Antônio, ao João. Aprendi muita coisa com vocês, tenho aprendido, né? Sempre que tem uma dúvida eu pergunto. Mas a questão da escola... Antes de você falar, já que você tocou o José Carlos, eu conheço ele, né? A gente trabalhou junto em Mamirauá, no momento, aí talvez, sei lá, já tem 10 anos atrás, quando eu conheci ele. Está acompanhando a gente aí, né, lá? Eu vi que ele está aí presente. A gente trabalhou lá no Instituto Mamirauá, na época a gente morava em Tefé, juntos lá, né? Assim, na mesma cidade. Então é um amigo, e bom saber que ele está nessa coordenação, desde aquela época já trabalhando com agrofloresta no ambiente amazônico. Então, muito bom. Muito feliz mesmo de saber disso. Então, e aí a gente sai nas comunidades, né? No início, a gente fazia chamada para que as comunidades procurassem a gente. Hoje, as comunidades já estão procurando, né? Não precisa mais fazer chamada. Então, a gente vê que o trabalho tem dado certo. As comunidades têm procurado. Nós vamos lá, fazemos o diagnóstico, né? Do que eles querem plantar. É o chamado Marco Zero, né? A gente faz lá na comunidade. E aí, a partir daí, a gente marca a data dos cursos. Uhum. E com isso, a gente já tem aí já tem 12 comunidades atendidas, cerca de 400 pessoas já participaram dos cursos aqui na região, né? Então, a região já teve isso. Porque a gente sabe que para o agricultor pagar um curso desse é muito alto e é muito distante, né, onde faz, né? Os cursos hoje ainda são em localidades muito distantes, e para sair da Amazônia para qualquer lugar é caro, né? É bem caro. Então, passagem aérea é muito caro, e os cursos ainda não são tão flexíveis, assim, eu digo, para agricultores familiares que a gente tem no município. Então, a gente já rodou aí nos rios do Careiro, nas estradas, nos ramais, ao total 12 comunidades, mais de 400 pessoas. Muitos desses agricultores que fizeram um curso são acompanhados por assessoria técnica. Hoje já vendem para o PAA, já vendem para a merenda escolar, já vendem na feira. Então, a gente tem muita gente que a vida já foi mudada, né, com o apoio da escola itinerante. Eu confesso para ti, Murilo, que eu falo muito isso para o Zé, falo para os meninos, que eu não tinha dimensão do que esse projeto poderia ser. Eu fico assim, às vezes eu fico pensando, uma ideiazinha que surgiu,
E aí a gente colocou, né? Eu coloquei Deus na frente, coloquei essa fé que a gente tem em poder fazer o melhor pelas pessoas. E aí, a partir daí, a gente conseguiu já alcançar esse tanto de gente e já conseguiu mais um recurso pela Fundação Cargill. E agora tem mais aí um ano e 4 meses, mais ou menos, de projeto ainda. Então, tem muita coisa ainda para fazer. Hoje a equipe não sou mais eu, já tenho o José, já tem o Moisés, que o Moisés você lembra, eu acho que Lembro dele, era monitor, né? Tá... técnico na escola também. Então, a escola já são 3 pessoas. Eu acredito que a tendência é crescer, porque a demanda está sendo muito forte, muito grande. Você falou aí que tem um prazo aí, mas eu acho que ela vai continuar, hein? Eu acho A que ela nossa vai. tendência a escola é para durar aí, perdurar por muitos e muitos anos, sabe? O nosso sonho, de fato, é isso. Esse E a projeto. gente, Pode falar, meu amigo. só concluir, dentro da escola também, quando eu falei do Moisés, né? Importante ressaltar isso. A gente tem a formação de jovens também para atuar dentro do projeto, né? Que são os monitores. E Aham. atuar dentro das comunidades também, como tendo os nossos olhos dentro da comunidade, né? O monitor vem, se forma, e aí, a partir daí, ele toca a vida dentro da comunidade, é uma base nossa dentro da comunidade, né? E agora nós estamos também com uma novidade, a chegada do Zé Carlos, a gente vai fazer um curso modular agora, né? Já vai ser por módulos. Olha Então, são só. 4 módulos, né? Incluindo compostagem, biofertilizantes, produção de mudas, tem também introdução a sistemas agroflorestais e o último que vai ser de manejo também. Então, a gente vai ter um curso mais intenso, né, que as pessoas vão poder aprender desde o início de tudo, para que realmente elas possam aí dar continuidade nos seus plantios. E a escola também tem assistência técnica, a gente leva assistência técnica às comunidades, né, os agricultores que têm interesse em receber assistência técnica, a gente faz o acompanhamento técnico também. Muito bom. Muito legal, Sidney. É maravilhoso. Eu tive aí, né? Eu conheci de perto o trabalho do Sidney, bem no início ainda do projeto, né? Mas ele foi adiante, né? Com pouco apoio, mas eu já vi um pouco do resultado, né? Aquilo que eu falei no início, né? O descrédito das pessoas, muitas vezes, para plantar hortaliça sem estufa, né? E em muitos lugares hoje em dia a gente vê a produção, né, acontecendo, né, direto no canteiro, cobrindo o canteiro, né, e não queimando, né, pelo menos reduzindo o uso do fogo na agricultura, né, fala um pouco para a gente também, você já falou uma grande dificuldade, que torna-se uma oportunidade de fato, que é a dificuldade de acesso a alguns insumos faz com que eles tenham uma necessidade ainda maior de trabalhar para a melhoria do solo com a técnica, né? Mas tem outros desafios. Para você, quais são os desafios que você considera que às vezes ainda é um empecilho para desenvolver, para ir mais, para que mais agricultores possam chegar junto? O que você considera como desafio para estabelecer agrofloresta aí no ambiente amazônico, nessa região que você trabalha? Eu acho que um dos grandes desafios é a falta de incentivo do próprio poder público. Eu acho que é um desafio muito forte. A carência de técnicos aqui também, porque a gente tem poucos técnicos com conhecimento que a gente teve oportunidade, né? Acho que são 2 desafios muito fortes. Esse verão também não tem sido fácil. A gente olha para a Amazônia e já fala, tem muita água. Mas aqui tá. Eu sei que no Nordeste pode estar pior ou não, mas aqui a gente tem 30 dias já sem chuva. E aqui, quando é quente, você sabe que é quente. Então, um dos grandes desafios, mas que pode ser, né, com o investimento, se faz uma irrigação. Então, a gente sabe que são desafios aí e muito pertinentes, já são desafios que já acompanham várias regiões aqui. Então, a falta de incentivo, realmente, uma política de fato voltada para esse tema também seria muito interessante, porque os agricultores aqui, Murilo, grande parte, a taxa de inadimplência aqui da agência de fomento aqui do município, que é do estado, né, mas que atua no município, é em torno de 60% a 70%.
porque os projetos não deram certo, os projetos voltados para o setor agrícola. Então, por quê? Porque não tem técnico habilitado para se trabalhar um projeto, né, que traga retorno. Então, eu acredito que isso ainda é um dos grandes desafios aqui da região, né? A gente tem uma biodiversidade fantástica, a gente tem um solo que em alguns lugares é muito rico, em outros não, mas que pode ser melhorado, né? Pode ser enriquecido, mas acho que o ponto principal seria esse apoio, né? Esse apoio mesmo das instituições, tanto de assistência técnica quanto... Porque só a escola não supre a demanda, né? Mesmo do município. Nós somos um município de aproximadamente 40 mil habitantes. E tem tanta gente querendo trabalhar com agrofloresta aqui próximo, e a gente não tem perna, às vezes, para caminhar, né? Mesmo a escola tendo 3 técnicos, mas às vezes falta isso, né? Legal. E como que você imagina, então, do ponto de vista do poder público, assim, que tipo de apoio você acha que seria importante, assim? Espaço, além da equipe de técnico, acesso por exemplo, a irrigação mínima, né? Um kit de irrigação que para talvez salvar uma horta num período desse de estiagem, né? É algo nesse sentido que você fala, né? Bem isso. São coisas simples, né, que se pode fazer, esse incentivo. A gente tem hoje uma agência de fomento no Estado, mas que em grande parte, quer dizer, na maioria das vezes, né, ela faz projetos que são coisas que não é pensado no agricultor, não é construído com o agricultor. Você quer um exemplo? Por exemplo, aqui tem um igarapé, muito conhecido das pessoas aqui, e quando é época da seca aqui, bem forte mesmo, do verão bem forte, ele seca. Então, eles fizeram os agricultores de lá plantar coco. Agora, você imagina a produção no meio da lama. Então, não tem condições, né? Fica mais ou menos 1 hora daqui, não tem condições. Então, os projetos nunca são pensados nos agricultores na realidade, são feitos aí de qualquer forma. Acho que isso, eu sempre sou muito a favor de um diagnóstico, né? Para se saber o que realmente o agricultor quer plantar e o que é viável, né? Porque, às vezes, nem sempre o que o agricultor quer também é viável para a região dele. Tem que ser com vários aspectos. É aí que o poder público poderia entrar, não só financiando, mas planejando também, ajudando o agricultor a pensar, né, nessas possibilidades. E, enfim, então... Como é que vocês têm resolvido uma questão que na época era ainda muito, muito emblemática, assim, que era bem no início, quando eu tive aí, que é a produção de mudas, né? Porque muitas cidades a gente tem aqui no Centro-Oeste, por exemplo, Sudeste, né? Viveiros e tal. Agora, produzir muda na Amazônia é outro desafio. Como é que vocês estão fazendo aí, Sidney, no projeto? Então, a gente, dentro do projeto da escola, como eu falei, tem um módulo que é exclusivo para isso, para produção de mudas de hortaliça, principalmente. Então, é um desafio muito grande, né, que a gente enfrenta, mas que a gente tem conseguido fazer com que os agricultores produzam mudas, porque a gente não tem, de fato, aqui, só para conhecimento de todos, nem em Manaus a gente tem alguém que venda mudas de hortaliça, por exemplo. Até em Manaus é difícil, cada um produz a sua. Então, o centro, você vê, imagina uma cidade como Manaus, de 2 milhões de habitantes, você não tem um produtor vendendo mudas, como a gente tem aí, por exemplo, em Florestal, que tem 7 mil habitantes, né? Então, tem sido, assim, um desafio muito grande, mas os agricultores têm entendido, né? Têm participado dessas... Às vezes a gente faz só uma oficina de produção, né? Mas dentro agora do curso modular, a gente vai ter um curso voltado para a produção de mudas, porque a gente acha muito de extrema importância que o agricultor possa produzir a sua própria muda. Queria eu que a gente tivesse onde comprar aqui, né? Nós tivéssemos onde comprar essa muda, que seria muito mais fácil, né? Não precisava estar planejando tanto. Porque imagina, Murilo, planejar para tu plantar um SAF desde 40 dias, vamos dizer assim, né? Começa... Só comprar. Começa plantando pimentão, começa plantando, aí marcar todos os dias. Então, a gente ensina também dentro da escola esse planejamento, né? Vou plantar daqui a 30 dias, então eu tenho que semear hoje pimentão e daqui a 10 dias eu vou semear alface. É muito difícil, né? As sementes aqui também, sementes de boa procedência, como o José comentou aqui, a gente ainda tem essa dificuldade, né? Então, aqui, ainda mais no nosso município, Manaus se encontra, mas aqui, então a gente tem trabalhado também
com que os agricultores possam produzir aí suas próprias sementes, né? E aí, de fato, ter essa autonomia, que a gente fala muito sobre autonomia aqui, para tanto, né, de insumos e não precisar de insumos, quanto não precisar estar comprando sementes. A gente sabe que tem gente que às vezes não imagina que as dificuldades que é para um pequeno agricultor, né, um agricultor na Amazônia, para ele conseguir produzir hortaliça na Amazônia, é muito mais desafiante. O desafio é muito maior, né? O desafio é muito maior do que em outras regiões do país, pela condição, né? Mas a gente, com o sistema agroflorestal, no início ele pode produzir e depois entrar para um sistema com frutas, de fato, né? As frutas amazônicas. Eu tenho acompanhado, e quem está aqui nessa live, acompanhar também, segue aí o perfil do Sidney, para ver lá a produção do sítio. Eu esqueci de colocar as fotos aqui no meu celular do sítio lá do Sidney, mas depois no próprio vídeo eu vou colocar umas fotos para as pessoas acompanharem o trabalho que ele vem fazendo lá. E aí, só lembrar, quem quiser fazer perguntas para o Sidney, logo mais a gente vai começar uma sequência de perguntas aqui para ele, já mandaram algumas aqui também. E aí, quem quiser perguntar, use essa interrogaçãozinha aqui para poder saber alguma questão, alguma coisa que queira perguntar diretamente para ele. E, meu amigo, o que você pode dizer para uma pessoa que possa assistir esse vídeo depois, vai para o YouTube também, né? Que às vezes está no ambiente amazônico, querendo fazer uma agricultura diferente, mas nunca tinha ouvido falar de agrofloresta, vamos dizer assim, e se depara com esse vídeo. Qual mensagem que você pode deixar de incentivo para essas pessoas que podem querer fazer agrofloresta, e o que você tem a dizer para eles? Então, Murilo, o que eu tenho a dizer é que é algo extremamente, vou dizer assim, delicado. No início você vai entender pouco, né? Você vai ficar meio confuso, mas com o passar do tempo, com a própria experiência que você vai adquirindo, você vai vendo que é um sistema que, de fato, ele se paga cedo, né? E depois traz uma rentabilidade muito melhor, melhora seu solo, deixa ali, traz de volta até a vida animal também. Eu tenho visto ali uns passarinhos já no sítio Castanheira que a gente não via, só tinha capim-quicuia, e agora a gente já tem alguns animais aparecendo. Um dia desse vi um rastrozinho de, acredito que até tatu. Enfim, você que quer implantar um SAF, procure também alguém que conheça um pouco, né, para você ir aprendendo, faça um curso, se possível, né? E aí você vai ver que realmente você vai ter uma economia de água, vai ter um melhoramento do solo, e você vai viver melhor. Com certeza vai viver melhor, porque o sistema agroflorestal ele não trabalha só a questão do plantio. Você começa a ser mais organizado, você começa a pensar diferente, a pensar nas outras vidas, né? Porque a gente não pensa só na gente, começa a pensar nos micro-organismos, começa a pensar nos macro-organismos, enfim, a gente começa a pensar em manejo, a gente muda totalmente a nossa visão, não só de agricultura, mas muda também a nossa visão da nossa vida como um todo, né? Muito bom. Hoje lá no sítio, vocês estão com quantos talhões plantados lá no seu sítio, Sidney? Eu tenho 7 talhões lá, 7 talhões de aproximadamente 10 por 12, tem uns que são 10 por 16, né? São que a gente está fazendo lá. Eu estou com pouco tempo agora para estar trabalhando lá por causa da escola também, né? Mas a gente está lá a cada 2, 3 dias eu estou lá fazendo manejo, fazendo... Sabe que é muito trabalho, né? Eu não ampliei ainda porque eu preciso do sistema de irrigação, preciso, sabe, fazer manejo em algumas áreas. Então, é uma área boa aí, Murilo, para tu vir manejar. Opa, eu tô querendo voltar. De vez em quando eu cobro do Sidney lá as fotinhas dos talhões lá, né? É tão legal, eu gosto de ver, né, no momento plantado e depois ir acompanhando os lugares que a gente já passou, saber como é que está o desenvolvimento. E o aprendizado também, né? Porque isso é muito legal. E dizer também que assim, o Mais sempre apoiou o trabalho do Sidney, né? A gente não chegou a apoiar como talvez a gente gostaria, mas sempre dando esse apoio, pelo menos nas formações, né? E saber que essa sementinha foi nutrida com o esforço do Mais também é muito legal, e hoje em dia já está até dando frutos aí na região,
né, mais pessoas podendo conhecer esse sistema. Eu fico muito feliz, gratificado também por já ter passado ali, convivido com o Sidney, conheci, fiquei hospedado na casa dele lá e conheci o Careiro Castanho também. Para você, Sidney, qual que é o grande poder da agrofloresta? Assim, para você, na sua maneira de compreender, o que é o grande poder transformador ou o poder de ação que tem na agrofloresta, na sua maneira de ver? Eu acho que, primeiramente, é mudança de vida, de estilo de vida, perspectiva de um futuro melhor também, né? E fazer com que aqueles agricultores que estavam desacreditados possam ainda sonhar que é possível se produzir de maneira sustentável, de maneira responsável aqui na Amazônia, né? Então, para mim, a agrofloresta ela me trouxe uma visão muito, sabe, das coisas, assim, eu fico muito feliz quando eu vou para o sítio, posso contemplar ali que muita coisa já mudou, já aconteceu em cada curso. Então, eu tenho um amigo que é aqui de uma comunidade próxima, que é agricultor, que ele disse assim, isso aqui mudou minha vida. Então, para mim, esse sentimento de mudança, de não só da questão de plantar, mas de se alimentar melhor também, e de saber que está contribuindo com um reflorestamento de uma área que todo mundo pensa que é porque falam que é a maior floresta do mundo, mas que sofre desmatamento a cada dia. Então, saber que eu estou cumprindo uma missão de recuperar, nem que seja 1, 2 ou 3 hectares, para mim esse sentimento é o que mais me motiva a caminhar. Então, para mim, a agrofloresta é basicamente isso. Muito bom, meu amigo, muito bom, muito feliz. Bela mensagem. E eu tava, enquanto você falava aí, lembrando, você também deu uma andada lá pro Porto Velho, não foi? Com um peu lá? Como é que foi essa ida lá? Então, o Peu acompanhava o nosso trabalho e outras pessoas também, o Luiz Gustavo. O Peu eu não pude conhecer pessoalmente, né? Que ele não participou do curso. Aham. Mas o Luiz Gustavo chamou um curso para lá e aí ele perguntou como é que eu iria. Eu disse, toda hora, mano, eu vou porque eu quero coisa boa, a gente tem que passar, né? A gente tem que É, passar para as pessoas e, enfim, aí ele conseguiu, juntamente com a secretaria lá de Agricultura de Porto Velho, conseguiu custear as passagens, conseguiu me levar lá para fazer um curso. E era um público diferente, Murilo, porque eu acostumado aqui só com agricultor, né? Lá tinha agrônomo, tinha ó, engenheiro, então, para mim era uma novidade, né? Para mim, de fato, mas eu consegui me sair bem ali no primeiro curso, de fato, para um público, não que os agricultores não tenham conhecimento, né? Mas um público assim mais estudado, e graças a mas Deus consegui me sair bem, as pessoas gostaram muito, até hoje tem um laço de amizade muito forte lá. muito Eu estou bom. pretendendo ir lá visitar, né? Que a BR agora tá trafegável, então estou pretendendo ir lá. Eu não gosto de andar de avião, aí eu vou de carro. Mas não é o melhor momento, mesmo para quem gosta, não tá muito bom, não. Pegar avião agora não tá muito, não. É muito interessante, né? Mas muito bom, meu amigo. Mas você tem uma condição técnica boa para falar do que você faz, que é isso que é o mais importante. É um agricultor que já testou muita coisa, está testando, aprimorando os desenhos, né? E esse avanço é a evolução natural que vai acompanhar toda a vida do agroflorestor, né? Então, muitas vezes o que a gente tem de referência é só para balizar o próximo plantio. Depois ele vai sofrer as transformações, né? Cada novo plantio é um aprendizado para a gente, né? Então, muito bom da gente estar falando aqui. Tem algumas perguntas, Sidney. Vamos começar aqui. Deixa eu abrir aqui. Eu não sei por que não está. Deixa eu só ver o que. Aí, deu certo. Vamos lá. Sidney, tem algum trabalho agroflorestal voltado para a criação de abelhas sem ferrão aí na região? Então, a gente tem uma parceria com a Rede Mel, né? E ficou desse ano da gente fazer um trabalho focado nisso, cara. Mas aí veio a questão da pandemia, mas grande parte dos nossos agricultores, a gente tem conversado com eles para cada um ter ali as suas colmeias, né? Ter um trabalho
trabalhar também com as abelhas sem ferrão. A gente sabe que é um potencial muito forte aqui na região, né? Então, a Casa do Rio já trouxe 2 cursos para cá, de criação, 2 não, acho que trouxe até mais, criação de abelhas sem ferrão, a gente tem introduzido. Inclusive, eu tenho uma lá no sítio já agora também, para fazer esses experimentos lá, para ver o que melhora, né? Então, a gente está, justamente com o Zé, o Moisés, a gente está pensando muito forte. Acredito que agora em novembro, salvo engano, vai vir um amigo do Zé que vai trabalhar na questão aqui. E a gente vai começar a introduzir. Legal. A gente vai começar a introduzir. Muito bom. Isso é mais uma alternativa de renda, né, para os agricultores. Com certeza, mais uma alternativa de renda. Melhora também, né, a produção, né, aumenta a polinização e isso é muito legal. Além do conhecimento, né, que nunca mais ninguém pode tirar dos agricultores. Tem o Felício Aguiar, sou estudante de agronomia em Sinop, Mato Grosso. Conhecia o conceito, né, de agrofloresta há uma semana. Me interessei muito. Alguma literatura que você possa indicar para ele? Eu acho que um dos livros que mais eu me baseio é aquele Agroflorestando o Mundo, do Facão ao Trator, não é isso? Isso. Eu gosto muito daquele livro porque ele fala muito sobre estratificação, sobre sucessão. Então, um dos livros que eu acredito que seja a base para o agroflorestor. Tem que ser um livro de cabeceira, aquele ali, para o agroflorestor. Muito bom. Aquele livro é do Cooperar Floresta, né? Foi muito bem. Lá já tem uns consórcios, né? Já está mais didático, assim. E aborda de uma forma bem legal a parte conceitual também do trabalho do Ernest. Meu irmão tá brincando aqui. Manda um abraço para mim também. Tu tá carente, rapaz? Um abraço para você, então. Vamos lá. Sim. O José Carlos está falando, Sidney, comenta um pouco sobre a unidade de referência agroflorestal na sede do Centro de Saberes. Então, a gente está iniciando essa unidade de referência aqui na cidade mesmo, Murilo. A gente está iniciando, né? A gente já tem um plantio experimental lá e agora a gente conseguiu captar, a Casa do Rio conseguiu captar recursos para... É naquele lugar que a gente foi, não? Daquela vez parecia... Era um outro lugar, né? Outro lugar, a Casa do Rio está num espaço muito mais amplo, assim, só para plantio, acho que tem ali uns 40 por 50, mais ou menos. Então, tem um espaço bom para fazer uma unidade de referência. A gente iniciou, é um solo muito compactado, mas a gente está trabalhando já esse solo, a gente vai construir um viveiro também e vai movimentar aquilo ali, porque como a gente tem muitos agricultores aqui, vindo para a feira, de sexta-feira, vai ser um espaço de visitação, né, de aprendizado, vai ser essa unidade de referência que vai ser no centro e vai ter outra também na comunidade. Uma comunidade aqui que a gente está se organizando para poder dizer qual comunidade vai ser. Então, quem vier ao município do Careiro vai poder visitar essa unidade de referência e poder ver assim alguns modelos de consórcio, né, alguns tipos de consórcio, e conhecer um pouquinho do trabalho da escola. Vai ser a escola fixa ali, né? Vai ser uma unidade para que as pessoas possam conhecer. Além do sítio, é claro, o sítio ainda é o local de experimentos, né? O sítio a gente faz experimentos lá para poder levar para os agricultores. Beleza. Vamos ver aqui nos comentários que tinham algumas aqui que eu não consegui visualizar na hora que mandaram, mas vamos lá. Aqui o Hugo perguntou, não seria possível viabilizar o plantio de hortaliças somente de semente, direto no canteiro, né? A gente já faz isso, né? Mas tem algumas... Mas quem deve responder é o Sidney. Vai lá, meu amigo. É possível. Só que a gente precisa ter, de fato, um sistema de irrigação, ter um controle muito forte assim, de irrigação, porque seca muito rápido aqui, mesmo com cobertura do solo, a gente sabe que mantém a umidade da terra, mas aqui no município está um calor intenso mesmo, mas eu acredito que seja possível. No entanto, eu sempre, particularmente, prefiro que se tenham mudas
até para diminuir o tempo, né, da questão da colheita. Mas eu já fiz experiências aqui na região de couve, direto de semente, berinjela, direto de semente, só não fiz de alface, rúcula eu já fiz também, e foram super bem. Mas tem algumas espécies que realmente a gente não consegue produzir direto de semente, assim, porque exige um cuidado muito forte. Assim. Por muito Então, tempo, né? Aumenta o tempo de cuidado. E no iniciozinho, você tem que ter toda a atenção ali, né? Algumas horas de sol amazônico sem água ali, torra. Vira só o farelo. agora tem um detalhe, Murilo. Eu tive uma experiência aqui na Secretaria de Produção, que eu tive um tempo trabalhando lá, e o que mais me chamou a atenção na produção direta de semente foi na berinjela, fiz um experimento. Plantei de mudo, plantei de semente. Aqui eu plantei de semente, não teve ataque do pulgão, por exemplo. E aqui eu plantei de muda, teve. Então, ela cresceu muito mais resistente, já bem adaptada às condições climáticas, né? E no mesmo solo. Eu plantei no mesmo solo, mesma adubação, e foi diferente, assim, mesmo consórcio, mas eu notei isso. Então, de certa forma, ela cresce mais resistente, né? Já está ali no ambiente. Aí... tem algumas que a gente pode plantar direto. Por exemplo, coentro, né? A própria rúcula que você citou, né? A gente pode plantar cenoura, beterraba, quando é possível plantá-las. Rabanete. O rabanete também. Então, tem algumas tá. que... Hã? Não, eu queria enfatizar, dentro da escola, essa mudança na questão alimentar, por exemplo. Aqui ninguém plantava rabanete, beterraba, o próprio repolho era muito difícil, rúcula, e hoje a gente já tem produtores, né, fazendo esses plantios e vendendo também. A cultura alimentar tem mudado, né, na Tem região. mudado. Porque não vendia porque ninguém plantava, né? Então Ninguém começa isso que... plantava. Então, quem fala disso também é o Valderli Knupp, né? Que é lá de Manaus, que é das punks, né? Das plantas alimentícias não convencionais, que ele faz esse trabalho, né? De falar. Por que a gente não encontra punk nas feiras agroecológicas, por exemplo? Hoje em dia não, né? Mas isso a primeira palestra que eu vi dele tem 5 anos. Ele falava, porque o cliente, nós ainda não estamos pedindo para o agricultor plantar isso, né? As punks. A partir do momento que tiver quem compre, ele vai plantar. Ele, na verdade, muitas ele só vai colher, né? Não vai nem plantar. Verdade. Então, é só questão da gente estimular o mercado interno e as pessoas, às vezes, nunca se perguntar para o pessoal aí do Careiro, você gosta de couve-flor? Mas não, porque não vai achar couve-flor com facilidade aí, né? Mas a partir do momento que tiver lá na feira, tem um monte de... A pessoa vai querer experimentar, vai querer consumir. Aí se perguntar depois de um tempo, ele vai falar, não, eu gosto, né? Isso eu estou falando um exemplo, né, de uma hortaliça que é mais... Tem algumas que são mais difíceis de produzir no ambiente amazônico, né? São plantas que são do hemisfério norte, né, de um clima, de um solo bem diferente, né? Mas aí tem algumas variedades que a gente consegue plantar. Não é isso, Cid? De fato. Mas aqui, por exemplo, a gente já conseguiu produzir beterraba. Né? Não como a beterraba, mas a gente já conseguiu, né? Em rabanete. Tem produzido aqui também, claro que bastante técnica e com água. Né? Então a gente tem conseguido e os agricultores têm interesse em plantar outros cultivares também. Isso aí. Tô na roça aqui, perguntando, nas agroflorestas os animais não destroem muito as plantações? Eu não sei se são animais domésticos que ele está perguntando, se são animais da própria floresta, como é que tem sido isso aí? Eu acho que talvez, pensando nos queixada aí, nos jabuti, cutia, sei lá. Como é que tem sido isso aí? De vez em quando aparece, Murilo, mas ele só vai comer o que for dele. Só vai comer a parte dele e vai embora, né? Já desse entrou um suíno lá, entrou um porquinho lá na propriedade, comeu as macaxeiras, mas deixou umas para mim também. Então, parceria boa, né? Ele sempre vai aparecer, tem aparecido, tatu, enfim, mas fazendo floresta é natural que os animais comecem a voltar para o ambiente. É um ambiente bom para eles, é um ambiente que vai ter ali
alimentos para ele, então isso é natural, né? Então, aqui a gente, de certa forma, espera que isso aconteça, Que né? acontece. Quando isso Planta acontece, é quando isso sinal que acontece, está indo bem, né? está indo bem. É, isso aí. Girimundo do Mato. É o município do Sidney, Careiro Castanho, né? Estado do Amazonas. A Dionara Galvão está perguntando: existe um mínimo de área para iniciar um SAF? Qual a melhor forma de iniciar um projeto de agrofloresta? Para encerrar, Sidney. Então, o que eu tenho passado para os agricultores aqui? Uma área básica, 120 metros quadrados, 10 por 12, eu sempre falo isso. Inicie com um talhão desse tamanho, que é que você pode conduzir no início, que você vai fazer os seus erros. Então, as nossas visitas técnicas, que a gente recomenda sempre que inicie um talhão desse, 9 canteiros de 12 metros, e você já vai ter trabalho demais. Aí você vai aprendendo ali, errando, e a partir dali você vai, a partir dos erros você vai acertando, né? Então, acho que é uma área boa. Para começar, tamanho né? bom. Beleza, meu amigo. A gente está chegando aqui na parte final. Você tem aí alguns minutinhos aí para deixar alguma mensagem, alguma coisa que às vezes eu não tenha perguntado que você quer falar. Temos aí esse tempinho ainda aí de... Acho que tem 3 ou 4 minutos aí. Então, primeiramente, quero agradecer de novo, Murilo, pelo convite. Estou muito feliz em poder participar e dizer para as pessoas que estão nos acompanhando que comecem, né? Aqueles que ainda não começaram, comecem sua agrofloresta, não pensando só na soberania alimentar, vamos dizer assim, na autonomia alimentar, mas pensando também nas vidas que você vai trazer para o solo, no melhoramento do solo, nas pessoas que estão ao seu redor. É muito importante isso, que as pessoas possam se espelhar no seu exemplo. Quando nós iniciamos aqui, as pessoas começaram a se espelhar. Então, isso é o que nos traz força, que de fato nos fortalece para que a gente possa continuar. Então, você que tem interesse em iniciar, inicie com um pouco, com aquele recursozinho que você pode, né, com o trabalho que você pode, a mão de obra que você tem acessível, mas aí você vai ver, começa a tomar gosto, ver que realmente é algo que pode transformar a sua vida. Então, eu agradeço muito a oportunidade, Murilo, de ter aprendido muito com você, com o Antônio, com o João, enfim, com o Lucas, com todos vocês do Mais, pelo apoio que tem me dado, né? Eu estou até não estou nem no grupo do Telegram, porque eu estou sem Telegram, mas vou voltar. Mas eu agradeço muito pelo apoio, todas as vezes que eu pergunto, vocês sempre então, prontamente me respondem, né? Às vezes demora um dia, porque a gente sabe que é a correria todo mundo aí, mas eu acredito que a gente está mudando muito a realidade do Brasil. Vocês aí por Goiás, outros o Toninho lá pelo Nordeste, enfim, a gente está mudando muito a realidade da agricultura no Brasil. Eu acredito que essa agricultura veio para ficar. É uma agricultura que a gente os índios já faziam, né? Exato. Já fazem, alguns índios já fazem, mas que ela retornou agora, mas para ficar de fato. E é impactado muitas famílias, não só aqui no Careiro, mas no Brasil inteiro. Então, eu fico muito feliz em contribuir com esse pouquinho aqui. Muito legal, meu amigo. A gente está bem no finalzinho aqui. Eu quero ser grato pela sua disponibilidade da gente conversar aqui. Desejo aí boa sorte na campanha aí. Que você seja eleito, porque a gente precisa de mais pessoas na política como você, meu amigo. Boa sorte, boas agroflorestas, bons plantios aí para você. Fica com Deus, meu amigo. Tudo de bom. Muito obrigado.